Bem-vindos. Aqui é mais uma live aqui no Centro de Telesaúde. Queria agradecer o convite do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Me chamo Leonardo Lemos, eu sou enfermeiro, sou mestrando em saúde coletiva pela Escola de Enfermagem da UFMG e faço parte do grupo de pesquisa da professora Débora Malta. Hoje nós vamos falar sobre notificar para proteger, o papel do Notiviva em defesa das mulheres. É um tema muito importante, é um tema de saúde pública e eu trouxe alguns conceitos que vão ajudar a gente a compreender sobre esse tema. Começando aqui, o primeiro conceito é sobre o que é violência. A OMS, ela traz que a violência é o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em uma lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento, de privação a esse indivíduo. Outro termo bastante importante é a violência de gênero, que ela perpassa por uma construção cultural baseada nas diferenças entre sexo masculino e feminino, que parametriza valores, normas, modelos que homens e mulheres devem seguir dentro de diversos ciclos da vida. Já a violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada em gênero, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. E por fim, a violência por parceiro íntimo, que ela é definida como todo e qualquer comportamento de violência cometido tanto na unidade doméstica como em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da coabitação. Está restrita a práticas por parceiros atuais ou prévios. Com base nesses conceitos, eles vão ajudar a gente a entender, compreender esse tema que é a violência contra a mulher. A OMS, ela classifica a violência em 3 principais categorias, sendo violência autoinfligida, que compreende comportamento suicida, ideação ou tentativa, e atos de autoagressão como automutilação. Na segunda categoria, a violência interpessoal, que ocorre tanto no âmbito comunitário quanto no âmbito intrafamiliar. A violência coletiva, que é relacionada à violência estrutural, a conflitos armados entre grupos ou países, e a violência urbana presente no cotidiano. Ainda, nós podemos classificar quanto à modalidade da violência, sendo a violência física, que é definida como o uso da força física para provocar lesões, dor ou incapacidade em outra pessoa, violência psicológica, que envolve agressões verbais ou gestuais que buscam intimidar, humilhar, rejeitar, restringir a liberdade ou isolar a vítima do convívio social. Violência por abandono ou negligência, que caracteriza pela omissão, recusa ou ausência de cuidado essenciais à pessoa, que necessita de atenção e proteção. E por fim, a violência sexual, que compreende atos ou práticas sexuais forçadas em relações hetero ou homossexuais, visando satisfação do agressor por meio de ameaças, aliciamento ou violência física. Esses termos são importantes para a gente poder compreender como a violência e esse comportamento está na sociedade, principalmente para o profissional de saúde que vai notificar os casos de violência. O Relatório Mundial sobre Prevenção de Violência da OMS, ele destaca que a cada 3 mulheres, uma foi vítima de violência física e ou sexual em algum momento da sua vida. O dado ele revela a dimensão global da violência de gênero presente. A maioria desses atos violentos é praticado por parceiros íntimos, o que evidencia a profundidade e complexidade da questão que estamos estudando. A violência contra a mulher é um problema de saúde pública e de direitos humanos, que exige ações intersetoriais, políticas de prevenções contínuas e estratégias. E a violência ela pode afetar negativamente a saúde física, mental, sexual e reprodutiva das mulheres. E a violência contra a mulher, ela é evitável. Se você jogar no Google, mulher é morta por, essas são as seguintes notícias que vão aparecer. Logo na primeira página, não precisa nem rolar muitas páginas, que essas são as notícias que vão aparecer. Mulher é morta facada por namorado, mulher é morta por marido, mulher é morta no dia do aniversário. Mas se a gente fizer o mesmo movimento com homem é morto por,
essas são as principais notícias que vão aparecer. Homem é morto por tiro PM, homem é morto por tiros em discussão, é sempre morto por tiros por envolvendo armas de fogo, em confrontos policiais. E trazendo esse pensamento, eu trago a definição do machismo estrutural, que corresponde a um conjunto de normas, práticas e valores e instituições que, de forma enraizada na sociedade, mantém e reproduz desigualdades de gênero, privilegiando os homens em detrimento das mulheres. Trata-se de um sistema de hierarquização e dominação que legitima o exercício assimétrico de poder e limita a construção de uma sociedade pautada na equidade de gênero, no respeito às diferenças e na valorização da dignidade de todas as pessoas. Correlacionando essas notícias e o machismo estrutural que está enraizado na sociedade, a violência contra a mulher emerge como uma das expressões mais graves do machismo estrutural, pois decorre da naturalização da posse e do controle sobre o corpo e a decisão feminina. Ao atribuir o homem como papel de autoridade e a mulher de obediência e dependência, o sistema reforça essas relações desiguais, que favorecem o abuso físico, psicológico, sexual e econômico. Favorecem também aquelas notícias que eu trouxe para vocês. Além disso, o machismo estrutural contribui para a invisibilização e culpabilização das vítimas, o que dificulta denúncias, o acesso à justiça e a efetivação de políticas de proteção. Trazendo esses conceitos e refletindo sobre a nossa atual sociedade, eu encontrei essa imagem na internet e isso reflete o que eu acabei de dizer sobre a definição do machismo estrutural. No Supremo Tribunal, apenas uma mulher que compõe o Supremo hoje, e dentre elas, nenhuma é negra. Como vamos discutir estratégias, políticas públicas sobre violência contra a mulher se no Supremo Tribunal permitimos que essas mulheres não cheguem até lá para trazer esses assuntos, trazer essa discussão? Outro artigo que eu trouxe aqui, ele reflete o papel da notificação de casos de violência. Nesse caso aqui do tipo de violência do CINAM, a violência psicológica foi a mais subnotificada em todos os estados brasileiros. A linha verde claro representa o número de subnotificações e a linha do verde escuro representa o número de notificações. É quase nula. No Paraná não chega nem a 5% dos casos. Em alguns estados a notificação é aproximadamente zero. Será que não está acontecendo violência psicológica contra essas mulheres nesses estados? Ou será que o profissional não está sabendo notificar da forma que deveria estar acontecendo? Lembrando que notificação não é denúncia. Então, o profissional de saúde, ele é obrigado a notificar indiferente do nível de atenção que ele está inserido. Sobre a proporção de notificação e subnotificação de violência física, esse dado ele aumenta um pouco, mas não chega ao que é esperado. O número de subnotificações é maior em alguns estados do que o número de notificações. A violência física foi com menor subnotificação nos estados brasileiros, sendo menor do que 70% em 1/3 das UFs. Esse mesmo movimento reflete a situação de notificação no cotidiano. Os profissionais não estão notificando ou não está acontecendo violência física, com base nas notícias que eu trouxe no início. Quanto à proporção de notificação e subnotificação de violência sexual, em alguns estados a notificação de violência sexual subiu, em outros a gente encontra essa subnotificação. O estudo identificou grande variação na subnotificação de violência sexual entre as unidades de federação, destacando-se o Distrito Federal, que apresentou maior percentual de notificações para esse tipo de violência. Esse panorama geral desse estudo, ele traz que 16,4 milhões de mulheres sofreram violência, mas apenas 16% procuraram serviço de saúde. Esses são os tipos de notificação de violência que ocorreram no cotidiano, sexual, física, psicológica e o total notificado por esses profissionais. Então, o papel do setor de saúde, ele tem um papel de vigilância, da prevenção e da promoção de saúde, do cuidado à vítima que está sofrendo algum tipo de violência
E essas ações, elas proporcionam conhecimento, a detecção precoce, a prevenção de qualquer agravo que essa mulher está inserida. O objetivo da vigilância epidemiológica é gerar informações úteis e avaliar medidas de saúde coletiva, informar a magnitude, a distribuição dos agravos à saúde na população, utilizar ações para evitar a disseminação da doença ou eliminar o agravo. Então, o profissional de saúde, quando ele notifica, ele corrobora com o sistema de saúde, com dados epidemiológicos que permite subsidiar estratégias e políticas públicas e ações para a proteção àquela vítima que está sofrendo algum tipo de violência. A vigilância de violência e acidentes visa conhecer e monitorar os acidentes e violências. Os eventos mais graves são monitorados por meio do Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, e do Sistema de Informação Hospitalar do SUS. Em 2006, foi implantado o Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes em Serviços Sentinelas, o VIVA, estruturado em 2 componentes, o VIVA Contínuo e o VIVA Inquérito. O Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes VIVA foi implantado pelo Ministério da Saúde em 2006, sendo composto pelos componentes de vigilância interpessoal e autoprovocada do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, o VIVA-SINAM, e a vigilância de violências e acidentes em unidades sentinelas de urgência e emergência, o VIVA Inquérito. A ficha foi negociada para incluir mulheres, crianças, idosos, deficientes, LGBTQIAPN+, e populações vulneráveis. Todo esse grupo de risco que sofre violência e chega no nível de atenção para o profissional, ele tem que ser notificado. Em 2011, com a publicação da portaria número 104, as notificações de violência doméstica, sexual e outras violências tornaram compulsórias para todos os serviços de saúde, público ou privado do Brasil. Em 2014, atualizou a lista de doenças e agravos de notificação compulsória, atribuindo caráter imediato, em até 24 horas, pelo meio de comunicação mais rápido. A notificação de casos de violência sexual e tentativa de suicídio para as secretarias municipais de saúde. Então, a notificação de violência, quando ela chega no setor público ou privado, independente do nível de atenção, ela é obrigatória pelo profissional de saúde. Então, é importante ele saber as modalidades, os tipos de violência, para preencher a ficha corretamente. Esse estudo ele traz a subnotificação da violência comparando grandes inquéritos no Brasil. A subnotificação de violência física do SINAM é entre 94% a 53% comparado à PNS de 2019. Essa coluna laranja ela representa o número de subnotificações presentes nos distritos e a linha laranja ela representa o número de notificação. O que a gente encontra o que a gente encontra hoje é um número muito maior de subnotificação, porque esses profissionais não estão sabendo identificar o tipo de violência, muito menos preencher a ficha de notificação individual. Para isso, o nosso grupo de pesquisa criou o NotiViva em parceria com o Ministério da Saúde. É um aplicativo desenvolvido pela UFMG, em parceria com o Ministério da Saúde e Dante, para apoiar esses profissionais de saúde para a notificação de violência. Ele é um aplicativo que visa subsidiar um preenchimento padronizado da notificação dos casos suspeitos e ou confirmados de violência interpessoal e autoprovocada e, consequentemente, para qualificar a vigilância de violências no Brasil. É um aplicativo que funciona offline, ele é gratuito, está disponível para ambos os sistemas operacionais, iOS ou Android, e de desenvolvimento híbrido, garantindo acesso rápido e prático ao conteúdo informativo. A notificação ela não ocorre pelo aplicativo, ela ainda é realizada pela ficha de notificação individual. Mas esse aplicativo ele funciona como uma ferramenta de capacitação em grande escala. Qualquer profissional de saúde pode acessar todas as informações na palma da mão. O conteúdo está organizado nas seguintes telas, esse é o aplicativo. Ele traz o que é violência com base nas referências mais atualizadas. Ele explica o que é violência, como que ela funciona e a referência. Ele explica também o tipo de violência presente. Violência autoprovocada, autoinfligida, violência interpessoal, doméstica.
violência comunitária e extrafamiliar e a definição de cada tópico. Ele explica também o que é notificação compulsória de violência e a sua definição. E ele traz também o objeto de notificação, de casos suspeitos ou confirmados. Então, homens e mulheres em todos os ciclos de vida, seja por tipo de violência doméstica ou intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura. Qualquer um desses tipos de violência que estão inseridos nesse inquérito é de notificação e deve ser preenchido pelo profissional de saúde. Sobre a violência interpessoal, o aplicativo ele traz os grupos que tem que ser notificado e a definição desses grupos. Então, para cada grupo, a violência mais frequente, a forma de identificar, a conduta diante de casos de violência, acolhimento, atendimento, a notificação, o segmento na rede de atenção, o que fazer quando a mulher sofreu violência, se tem que encaminhar essa mulher dentro da rede de atenção, como se comportar. O aplicativo ele traz essas informações de maneira organizada. Ele também traz a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, a definição, explicação detalhada, como acessar a ficha, onde que ela está disponível em PDF, no aplicativo você consegue entrar e acessar essa ficha. O aplicativo explica também cada campo da ficha de notificação. Apenas digitando o número de cada campo dessa ficha, você consegue saber o que preenche da forma correta, padronizado ali. Então, como que é preencher a ficha informando o número do campo da ficha para consultar suas informações de preenchimento, para evitar informações que não devem estar no campo. Então, o aplicativo ele padroniza e capacita esse profissional para o preenchimento mais adequado da ficha de notificação individual. Por exemplo, se eu colocar o campo 56, ele me dá o tipo de violência. E aqui ele traz a definição. Preencher o quadrículo do tipo de violência de acordo com os seguintes códigos. 1, sim. 2, não. 9, ignorado. Então ele destrincha cada campo dessa ficha para o melhor preenchimento desse profissional. Ele também traz casos. Se o profissional de saúde ele ficar com alguma dúvida sobre como notificar, ele tem casos, ele tem questões para exemplificar o preenchimento da ficha, para poder aludir as situações e o profissional fazer um bom preenchimento adequado da ficha de notificação. Um outro exemplo de casos que é conforme a situação. Esses são os colaboradores que desenvolveram o aplicativo Notiviva, os contribuintes. E os desafios. A notificação da ocorrência ou suspeita da violência, ela é obrigatória pelo profissional de saúde. É um instrumento fundamental para a vigilância epidemiológica e a definição de políticas públicas de prevenção e intervenção, principalmente na violência contra a mulher. Entretanto, após uma década de obrigatoriedade de notificação de violência no Brasil, muitos profissionais ainda não se realizam. Conforme eu mostrei aqueles estudos anteriores, a gente ainda encontra um cenário de subnotificação. Em decorrência da falta de conhecimento ou da falta de capacitação, insegurança do profissional de saúde em preencher essa ficha de notificação, assim como das debilidades estruturais do próprio sistema. Então, o aplicativo ele está aqui para ancorar esses profissionais nesse preenchimento. Acredito que o Notiviva ele pode contribuir para sensibilizar esses profissionais da importância da vigilância, melhorar a atuação da rede de proteção, enfrentamento de violências e aprimorar políticas públicas na área de saúde, aprimorar inquéritos, a vigilância epidemiológica, a notificação correta. Ele é um aplicativo gratuito, intuitivo e acessível a todos os profissionais envolvidos com a temática. Seu potencial de utilização profissionais, estudantes, professores de curso da área de saúde pode preencher uma lacuna da formação profissional grande existente. O uso no ensino ele também serve para poder usar em cursos de graduação, extensão e pesquisa. O aplicativo ele é um instrutivo, ele é de fácil manuseio. E acreditamos que avançar na notificação de violência e no lema de eliminar toda a violência contra meninas e mulheres
conforme os ODS da Agenda de 2030. Esses são os QR Codes para baixar o aplicativo, tanto no Android quanto no iOS. E aqui um formulário para participar da pesquisa, para saber se o aplicativo, melhorias sobre o aplicativo, a usabilidade desse aplicativo, a percepção. Então, participem. Muito obrigado. Referência. Claro, a educação em saúde, o programa de saúde na escola, ele pode sim ajudar a desconstruir isso, né? Quando a gente aponta as crianças, que são futuros adultos, né? No entendimento desses assuntos, ele pode contribuir na sensibilização dessa temática. Então, acredito sim que a educação em saúde na escola, ela contribui de forma positiva. Eu acredito que maior conscientização. O profissional, quando ele sabe notificar, quando ele conhece a ficha de notificação individual, ele preenche com mais segurança. Então, aqueles locais que tem maior número de notificações, não é porque ocorre mais violência. Pode ser que ocorra violência, mas pode ser que a equipe de saúde entenda mais a ficha de notificação e notifique com maior segurança. E isso é importante para subsidiar estratégias e políticas públicas voltadas para aquela população. Muitas mulheres não têm como sair daquela realidade. A gente fala com ela que ela tem que notificar, o profissional de saúde percebe que a mulher está passando por alguma violência, é vítima de violência, mas ela depende financeiramente do agressor. Então ela não consegue, ela prefere não notificar, ou melhor dizendo, ela prefere omitir aquela situação por não ter um parente próximo, condição de ir para um outro lugar, ou aquele agressor faz uma violência psicológica contra ela, de que ela não vai conseguir prosperar economicamente. Então esse fator ele influencia bastante. Cabe ao profissional de saúde acolher essa mulher, pensar em estratégias para poder melhorar a situação dela, para que ela saia desse ambiente violento. É isso, muito obrigado. Agradeço a todos aqui. É isso.